Então, boa noite novamente, gente. Deixa eu compartilhar o texto aqui. Nós estamos na Revista Espírita de 63, no mês de setembro, num texto que trata sobre uma dúvida de alguns espíritas, né, que possuíam um grupo, e eles tinham uma dúvida referente a algumas questões sobre as provas e as expiações, sobre o conceito, o que isso definia, e algumas implicações que isso poderia ter, talvez alguma outra forma de entender, que é o que eles propõem, a expiação e a prova. E é muito interessante esse texto porque ele mostra a maravilha de quem pôde ser ali conterrâneo de Kardec em seu tempo, porque se tinha Kardec para se fazer questões, né? É claro que ele recebia muitas questões e muitas cartas, então não necessariamente ele respondia se alguém enviasse. Porém, existia a chance, né? O que é muito interessante. Então, se ter o Kardec ali e poder fazer questões através das cartas, né? E as boas questões, com dúvidas pertinentes e de grupos sérios, o Kardec, claro, que respondia de muito bom grado, e ele próprio vai colocar isso até no fim do texto. Mas esse texto já foi começado na semana passada, né? Não sei quem estava aqui, eu particularmente não estava. Então, eu vou comentar, né, do o que fala rapidamente no princípio do texto, só para situar, talvez quem não estava aqui na semana passada, mas o indivíduo, né, que faz a questão a Kardec, ele começa a dissertar um pouco sobre o que eles tinham de dúvida, né? Ele diz que iria tratar sobre as provas e expiações, que eles haviam discutido isso em seu grupo e que eles tinham chegado a uma certa conclusão. No entanto, eles queriam colocá-la para Kardec para saber o que Kardec pensava e que eles aceitariam que o Kardec e o grupo, a Sociedade Espírita de Paris, colocasse ali para eles. Então, eles haviam escrito, né, uma espécie de síntese do que eles discutiram e a conclusão que haviam chegado, e é nesse ponto que nós estamos agora no texto, né, na leitura da síntese que ele faz e envia para Kardec, junto com uma espécie de prelúdio que ele coloca na carta ali, né, mandando os seus votos a Kardec, etc., e se apresentando. E nós estamos aí no meio do caminho, né, na verdade no princípio, que é um texto até grande, e é interessante porque ele começa a colocar algumas dúvidas, e as duas principais, né, as mais pertinentes que ele coloca, é a primeira de que eles chegam a uma espécie de conclusão no grupo deles, de que as provas elas existiriam em vida, ou seja, quando o indivíduo está encarnado, ele sofre provas, e as expiações são sofridas quando o indivíduo está desencarnado. Então, o indivíduo desencarna e ele sofre a expiação no mundo espiritual, que seriam as consequências das faltas que ele praticou no mundo material. Então, eles meio que tentam fazer essa diferenciação, é uma conclusão que eles chegam de uma diferença, né, entre as provas e as expiações, e tendo, inclusive, se embasado em leituras das obras de Kardec, eles próprios, na verdade, o escritor da carta coloca isso, né, e aqui ele está começando a apresentar os seus pontos, né? E o segundo ponto mais pertinente, assim, de dúvida dele é como que pode haver justiça numa expiação caso ela acontecesse no mundo material, visto que o indivíduo esquece que ele havia cometido a falta. Ou seja, o que ele quer dizer por que seria justo, se assim fosse, né, o indivíduo expiar na vida material, já que ele não se lembra de que havia cometido uma falta, né? Qual seria o sentido? Então, é uma dúvida que surge no grupo deles, que eles concluem que, na verdade, isso não seria justo, e por isso o espírito expia quando desencarnado, e não quando encarnado, né? Quando encarnado seriam somente provas, não expiações. As expiações seriam como espírito errante no estado de erraticidade. Então, são duas dúvidas muito interessantes, e pelas dúvidas a gente consegue inferir que, é claro, eles conseguiam ter um nível de profundidade de estudo filosófico dos textos, né, e dos escritos de Kardec bem profundos. Então, assim, é interessante porque são dúvidas que não surgem, assim, de pessoas que leem o texto de maneira batida ou desatenta. São pessoas que estavam se detendo mesmo e buscando um entendimento profundo do texto e buscando, inclusive, a solução das dúvidas, né? Então, não se continham em só questionar, mas buscando a solução das dúvidas
como bons espíritas que eram. Enfim, alguém que estava aqui na semana passada quer falar alguma coisa sobre o texto da semana passada? Ou a gente já pode começar no texto de hoje? Alguma coisa que foi pertinente semana passada? Vitor Hugo, eu não estive na semana passada, mas eu estou com uma dúvida. Porque a gente, hoje, para mim, falar que a expiação se dá no plano espiritual como desencarnado, para mim é novidade. Eu sempre achei, eu sei que existe expiação também, Código do Suicida, mas eu falo assim, expiação, eu entendia que eram as provas impostas, que você, aqui porque fala assim, provas escolhidas ou impostas, né? A alma vai progredir através dessas provas. Mas eu achava que essas provas impostas seriam expiação. Por exemplo, quando uma pessoa nasce completamente deficiente mental, para mim, isso era expiação, não era uma prova. Só prova. Entendeu? Eu fiquei assim agora. Eu nunca ouvia, nunca tinha ouvido falar que só se dava, sabia que se dava no plano espiritual, mas só lá eu não sabia. Não, nesse caso é a dúvida que eles estão colocando aqui para Kardec. A conclusão que eles chegaram através da interpretação dos textos era de que a expiação só se dava no mundo espiritual. Sim. E é isso que eles estão questionando a Kardec, se era assim mesmo que Não ocorria ou se eles haviam foi conclusão do entendido errado. Kardec, não. Não. O Kardec ele vai explicar o que provavelmente todos aqui já devem ter escutado ou lido na sua obra. Né? O Kardec vai concluir que não, na verdade não é assim que funciona, que a expiação também pode ocorrer, né? E majoritariamente ela ocorre no mundo material, né? É o que ele vai colocar, mas aqui, a princípio, nós estamos lendo a dúvida, a questão, Aí depois o Kardec vai colocar a resposta. Certo. Agora deu para entender bem. Mas aí a gente vai, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão colocando aqui, mas ele está apresentando as suas dúvidas. Entendi, agora entendi. É porque eu não vi, não assisti a aula passada. Não, tranquilo. Qualquer coisa vocês vão colocando aqui, vão falando. Então, se ninguém tiver mais nada para comentar, eu vou pedir para a Soraya fazer a leitura para nós. E aí eu vou falando conforme a gente for parando para a gente ir comentando o texto. Então, vamos lá. Assim, por extensão, tem-se chamado de provas da vida ao conjunto de meios físicos ou morais que revelam a existência ou a ausência das qualidades da alma, que estabelecem a sua perfeição ou os progressos por ela feitos na busca dessa perfeição final. Parece, pois, lógico admitir que a expiação propriamente dita, e no sentido absoluto do vocábulo, ocorre na vida espiritual, após a desencarnação ou morte corpórea. Que ela possa ser mais ou menos longa, mais ou menos penosa, de acordo com a gravidade das faltas, mas que é completa no outro mundo e termina sempre por um ardente desejo de ter uma nova reencarnação, durante a qual as provas escolhidas ou impostas deverão permitir que a alma faça um progresso para a perfeição que as faltas anteriores lhe impediram, de realizar. Assim, pois, não conviria admitir que há expiação na terra, mesmo que excepcionalmente, porque seria preciso admitir também o conhecimento das faltas punidas. Ora, tal conhecimento só existe na vida de além-túmulo. A expiação, sem tal conhecimento, seria uma barbárie sem utilidade, e não se conformaria nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Vamos parar aqui. Tem muita coisa já para nós comentarmos. E vamos comentar de parágrafo em parágrafo, porque esse primeiro parágrafo, só para nos recolocarmos aqui no texto, primeiro ele apresenta o que eles tinham concluído, do que eles haviam entendido do que era a prova. Então ele explicou aqui para cima o que era a prova, o conceito de prova que eles tinham, né? A prova é um meio de constatar o estado de uma coisa. Então eles primeiro explicaram o que eles entendiam por prova, e aí, a partir daqui, eles estão concluindo, né, o que esse primeiro parágrafo que nós lemos aqui, assim, por extensão, tem se chamado de provas da vida, é a conclusão do que eles entendiam como prova.
Eles estão primeiro explicando o que eles entenderam para Kardec, dos conceitos, para depois colocarem as suas dúvidas. E aqui ele começa a explicar a expiação, que foi o que a gente leu também. Então vamos ler esse primeiro parágrafo e entender, porque a princípio, não sei se vocês sentiram isso também, mas a primeira vez que eu li eu não entendi nada. Eu tive que ler mais uma vez, mais duas vezes, para conseguir entender o que ele quis dizer aqui, porque ele junta muitos termos e fica um pouco confuso, mas o texto é claro. Ele coloca, assim, por extensão, tem-se chamado de provas da vida ao conjunto de meios físicos ou morais que revelam a existência ou a ausência das qualidades da alma. Tá, vamos parar aí. O que ele quer dizer com isso? As provas da vida são esses conjuntos de meios físicos ou morais que revelam a existência ou a ausência das qualidades da alma. Vou dar um exemplo que talvez não deixe claro, né? Sei lá, a gente pode, por um tempo, morar sozinho, né, e ter pouco contato, vamos supor aí a pandemia. Alguém que mora sozinho, passou aí 2 anos sem se encontrar com alguém e talvez conversando hora ou outra na internet com os conhecidos, com os parentes, mas não teve contato físico, não conviveu por muito mais tempo, né, o dia a dia com outra pessoa, não compartilhou o seu tempo com outra pessoa, e essa pessoa foi percebendo durante esses 2 anos de pandemia que tinha desenvolvido muito bem a sua paciência. Então, estava uma pessoa muito paciente, uma pessoa muito tranquila, as coisas que aconteciam, ela sabia lidar com muita tranquilidade, as tribulações não a irritavam como antes, mas aí, logo, né, que se passou esse tempo e ela voltou a ter um convívio social diário com outras pessoas, né, ela começou a perceber que ela já não estava tão paciente assim, que algumas coisas que aconteciam a irritavam muito, que algumas dificuldades ela já não aceitava tão pacientemente, com tanta tranquilidade. O que está acontecendo aí, né? São exatamente essas provas. Quando a gente tem ausência de provas, quando eu não tenho situações que me estimulem a trabalhar a minha paciência, é claro que para mim eu vou parecer ser a pessoa mais paciente do mundo. Porque não tem nada me provocando naquele sentido. Então não tem ninguém para testar a minha paciência. Então não tem como eu não achar que eu não estou sendo paciente. Mas a partir do momento em que há aprovação, em que há um meio físico ou moral que revela a existência ou a ausência da qualidade da alma, é isso que ele quer dizer. Porque a prova em si, ela vai ser exatamente esse acontecimento na nossa vida que vai revelar a ausência ou a presença da qualidade da alma. Ou seja, a virtude ou a ausência da virtude. Então, esse meio moral ou físico pode ser um acontecimento, algo físico que aconteça, ou um teste moral que alguém pode nos provocar. Então, alguém que nos irrite. Uma pessoa que está nos irritando, ou vai revelar para nós a nossa virtude ou o nosso vício. Porque eu posso ser paciente e entender que aquela irritação não merece tirar minha paz, então, enfim, eu posso lidar bem com essa irritação, ou ao contrário, eu posso revelar a ausência da qualidade da alma, posso revelar a ausência de virtude, e aí demonstrarei a minha impaciência, porque eu vou me irritar com a pessoa que está me irritando. Então, é isso que ele quer dizer, esses meios físicos ou morais que revelam a existência ou a ausência das qualidades da alma, são as provas. É aquilo que nos testa, são esses testes diários. Tem um texto maravilhoso de Kardec na Revista Espírita, que vai falar sobre a não retrogradação da alma, né? Porque ele recebe também uma questão nesse texto, e o Espírito questiona ele, por exemplo, né, trazendo o exemplo histórico do Nero, né, o imperador Nero, que incendiou Roma e matou muitas pessoas, enfim, foi um imperador, de certa maneira, que governou ali com mão de ferro, né? Nós e não vimos, teve piedade. Vitor, te interrompendo um pouquinho. O Mário trouxe esse texto. Como é que é, Marlene? Eu não entendi. O Mário trouxe esse texto. Nós vimos... Tá. Não, maravilha. Então, vocês já conhecem, já vão entender o que eu estou falando. Porque a questão que o assinante traz para Kardec era, será que Nero tenha sido tão ruim na sua encarnação anterior a Nero? Né? Provavelmente não. É muito difícil com que ele tenha sido, porque o que acontece? Provavelmente na encarnação anterior a Nero, né, na sua última encarnação, ele tenha tido uma posição normal e tenha tido pouco alcance ou poder para praticar o mal da maneira com que ele consegue praticar o mal, porque ele era uma pessoa ainda ruim.
Então, a partir do momento em que ele teve condições, ou seja, a partir do momento que a vida material proporcionou condições para que ele pudesse praticar o mal na sua máxima extensão que ele conseguia, ele o fez. Então, talvez em uma encarnação anterior, a que ele teve como Nero, a que esse espírito teve como Nero, ele possa ter tido uma vida comum, tenha sido uma pessoa nem má nem boa, tenha vivido uma vida neutra, né? E parecia, talvez aos olhos de muitos, uma pessoa até boa. Mas a partir do momento que ele reencarna como Nero, tendo poder, tendo capacidade de praticar o mal, ele vai lá e faz. O que está acontecendo aí? Não é a alma retroagindo. É somente o espírito tendo provas para testar as qualidades ou a ausência de qualidade da alma dele. Então, isso que eu quis dizer com o exemplo que eu dei da pandemia. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente conseguiu desenvolver bem uma virtude, mas o que está acontecendo é que não tem ninguém ou nenhuma situação está nos testando aquela virtude. Então a gente pode achar que está paciente por alguns momentos, e aí acontece alguma coisa e a gente percebe, não, mas espera aí, eu achei que eu estava paciente, na verdade eu totalmente contrário, estou impaciente. Mas é porque haviam ausências de provações no meu dia a dia, que impediam com que eu percebesse a minha própria falta, né, o meu próprio vício moral. Então, essa ausência de qualidades da alma, elas são destacadas através das provas e expiações da nossa vida, e aqui no caso ele está falando das provas da vida, né? E aí ele termina, né, colocando que estabelecem a sua perfeição ou os progressos por ela feitos na busca dessa perfeição final. Então, é a partir dessas provas da vida que nós vamos estabelecer o estado em que nós nos encontramos na evolução do espírito. Né? Porque aí eu consigo fazer um balanço sobre aonde eu estou. Se eu já sou um pouco mais paciente, se eu já sou um pouco mais amoroso, mais caridoso, quais são os meus vícios piores, aquilo que eu devo mais combater. Então, são as provas da vida que vão permitir com que eu consiga realizar esse balanço do meu estado moral. É isso que eles estão concluindo aqui. E aí ele continua, né? Porque ele começa agora a falar sobre a expiação. E aí ele coloca, né, que no sentido absoluto do vocábulo, a forma que eles tinham entendido, né, o vocábulo ali em sua máxima extensão, a forma que eles tinham entendido aqui, foi o que eu disse no princípio, de que a expiação só ocorreria na vida espiritual. É a forma que eles tinham interpretado e concluído ali, né, através dos textos que até então se tinha, que se tinha em mãos, né. E aí ele coloca, basicamente, esse parágrafo, ele falando sobre isso, né. E aqui ele coloca que, e é o mais interessante, porque ele finaliza colocando que a expiação ela deve ocorrer no mundo espiritual, porque o espírito acabou de errar na vida material. Então ele lembra o que ele fez de errado e aí ele expia, por consequência, após desencarnar, no estado de erraticidade. Ele está ali espiando, então ele sabe o que ele fez. E aí essa conclusão deles é muito curiosa, né? Porque eu particularmente nunca tinha visto alguém que tenha tido uma opinião semelhante a essa, ou que havia concluído isso, né? Mas é muito interessante porque ele coloca que não conviria admitir que há expiação na Terra, exatamente pelo fato de que o espírito está em um estado de esquecimento. E aí, olha a forma que ele conclui, que interessante. A expiação sem tal conhecimento, ou seja, sem o conhecimento da falta, seria uma barbárie sem utilidade e não se conformaria nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Ou seja, o espírito que expiasse sem saber, ou seja, se a expiação ocorresse somente na vida material, ou ocorresse de qualquer maneira na vida material, eles concluem que isso seria uma barbárie sem utilidade, porque o espírito não conheceria o que fez com que ele passasse por aquela expiação, qual foi a falta que fez com que ele estivesse naquele momento espiando, e por isso eles concluem que seria inútil, que seria uma barbárie, etc. É isso que eles colocam. Mas aí eu coloco uma questão para a gente pensar aqui. Será que é preciso com que nós tenhamos o conhecimento da falta que nós tivemos para que nós possamos espiar ela? E o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a gente necessariamente precisa conhecer o que a gente fez especificamente para poder, então, espiar essa falta? Eu acho que a gente não precisa conhecer, não. Porque se nós sabemos que Deus é um Pai de bondade, de misericórdia, então, se nós estamos passando por um problema e temos consciência do problema que estamos passando, não precisa questionar, nós já sabemos que algo bom nós não fizemos. Então, precisa saber.
Só saber que faltas nós tivemos. Agora, que faltas foram, acho que não seria necessário, não. Eu penso assim. E também eu penso que, dependendo da falta, é justamente a bondade de Deus que permite o esquecimento, porque talvez a gente não desse conta das nossas maldades, eu não sei, né? Talvez aquilo fosse tão intenso que, ao invés de ser uma mola propulsora, né, no sentido de nos colocar adiante, né, vencer aquela situação, talvez pudesse nos paralisar, né, diante das nossas faltas. Então, eu acho que tem essa outra perspectiva também. Interessante. Mais alguém quer comentar? Eu penso... lê o da Lucélia primeiro. Acho que você pode comentar, Marlene, que ela não chegou a terminar a questão. Eu penso assim, que na lógica desse espírito, que talvez assim, encarnado não conheça a reencarnação, aí precisava saber, né? É igual, por exemplo, você pegar uma criatura e falar, vou te dar tal falta, você tem que pagar tal multa, você vai ficar preso tanto. Mas o que eu fiz? Não, não sei, não vou te falar o que você fez. Então, é uma visão estreita. Agora, para nós reencarnacionistas, não, nós que eu falo, todas as criaturas reencarnacionistas, realmente a gente não precisa saber, pelo motivo que a Eunice falou, porque nós estamos sob a égide divina, que é a perfeição absoluta. E que, se nós estamos respondendo por algo, até melhor talvez que a gente não saiba mesmo de pronto, né? Porque senão, às vezes, pode até atrapalhar, né? Não sei. É verdade. Deixa eu ler o que a Lucélia colocou aqui. Ela fez uma pergunta. Vitor, no desencarne, a dor moral em reconhecimento das faltas não seria já início da expiação? Com certeza, Lucélia. Já são as consequências, né? Já é uma punição das faltas cometidas. Esse próprio percebimento que gera o sofrimento, né? Então, o espírito desencarna, ele percebe o crime que ele cometeu e, no mesmo momento, ele já começa a sofrer as angústias morais, todas as punições morais que são consequência natural do crime que ele havia cometido. E isso já é o início, né? E a expiação ela vai começar, de fato, com todo esse processo dele entender esse erro. E o principal ponto é com que ele se arrependa e depois comece o processo de expiação, que seria, basicamente, ele conseguir se provar em uma situação semelhante à que ele havia errado e acertar. Então, ele passa por uma situação semelhante em nova encarnação e ele consegue seguir pelo caminho correto, né? E não mais falhar novamente. A Luciana colocou mais uma questão. Espiar não seria recuperar com o bem já então encarnado? É exatamente isso. Então, o espírito ele consegue passar por uma prova semelhante à que ele havia passado e errado, mas seguindo pelo caminho do bem, né? Produzindo o bem e seguindo o caminho correto. Mas a questão mais interessante, né? Eu acho que a Soraya e a Eunice sintetizaram muito bem a própria resposta que o Kardec vai dar, né? Os dois principais argumentos que o Kardec usa são esses que a Eunice e a Soraya colocaram, que é basicamente, né? O próprio não esquecimento das faltas seria de muito tormento para o espírito. Então, ele ficar lembrando do que ele havia errado, isso mais atrapalharia do que ajudaria, e por isso que não é assim que ocorre. E a outra questão seria de que, qual foi o que a Eunice colocou mesmo? Misericórdia divina, né? A bondade de Deus, sendo Pai de Exato. amor e misericórdia. Exato. O que o Kardec coloca agora eu me lembrei, que todo efeito tem uma causa, né? Então, se nós estamos sofrendo de alguma expiação, nós podemos, claro, inferir de que tem uma causa e que, claro, nós fomos os causadores dessa falta e por isso estamos expiando, né? Então, nós criamos isso e estamos sofrendo as consequências. Mas um argumento muito interessante, que enquanto eu lia, eu fiquei meditando sobre isso, é de que o próprio ato da expiação, ele serve para um só propósito, que é buscar
a recuperação do indivíduo no sentido de extinguir o vício moral que ele possui. Então, a expiação, ela, em uma questão mais profunda, quando a gente está discutindo filosoficamente, ela pouco tem a ver com a própria falta que o indivíduo cometeu em outras encarnações, mas principalmente com o vício moral que o motivou a errar. Então, a expiação tem como principal função fazer com que o indivíduo comece a se melhorar, extinguindo o vício moral que antes o provocava a errar. Então, vamos dar um exemplo, né? O indivíduo ali acaba sofrendo durante já que a gente falou tanto sobre paciência, né? Ele passa ali por uma toda encarnação, sendo muito impaciente, não conseguindo desenvolver bem sua paciência, e falha muitas vezes nisso. Em outra encarnação, ele sofre uma sequência de expiações nesse sentido, que provocam a sua paciência para que ele consiga desenvolver essa virtude. O grande objetivo disso não é com que ele se lembre do que ele fez. Isso pouco vai importar, porque o vício moral ainda persiste ali. Então ele ainda é impaciente, e ele próprio consegue perceber isso, sem se lembrar de nada que tenha acontecido em outras encarnações. Então o principal foco da expiação é com que ele consiga recuperar-se, com que ele consiga trabalhar esse vício e transformar ele em uma virtude. E ele próprio consegue perceber isso através de uma autoanálise, né? Qualquer um de nós conseguimos perceber de maneira detida os vícios que nós possuímos, as virtudes que possuímos, apesar que isso, claro, existe uma dificuldade intrínseca a essa autoanálise. No entanto, a gente consegue realizar esse processo de se analisar e perceber os vícios, as virtudes. Então, o grande objetivo da expiação é esse, com que nós consigamos nos recuperar, com que nós consigamos extinguir os vícios que ainda habitam em nós. Então, se a gente sofre um tipo de falta, essa falta vai fazer com que nós tenhamos olhos de ver o vício que ainda habita em nós. Então, se eu estou sofrendo faltas e expiações que vão me motivar a trabalhar minha paciência, eu posso logo deduzir, olha, parece que, de fato, a minha paciência não é a das melhores e eu estou aqui para desenvolver isso, né? As expiações estão me mostrando isso. E, claro, qualquer um que possua um vício percebe durante a sua vida diária que possui esse vício. Porque a gente é sempre estimulado a trabalhar nesses aspectos morais, nos mais diversos, os nossos vícios e virtudes. Então a gente consegue constatar, através do dia a dia, e para isso serve a encarnação, o que a gente precisa melhorar e o que a gente já tem de bom e precisa aprimorar cada vez mais. Eu acho que é um ponto interessante a se pensar, né? Porque o vício moral, ele persiste, ele não é esquecido. E nós, qualquer indivíduo, consegue autoanalisar e perceber qual é o seu. E a expiação está aí para isso também. Ela vai estimular essa percepção. Pode falar, Soraya. Vitor, eu estou pensando, então, é como se fosse, a expiação é um medicamento que vai agir na causa, né? E não nos sintomas, né? Então, porque a gente está expressando isso por meio dos vários sintomas desse vício, mas ela vai agir lá na causa mesmo, né? No vício em si, e não nessa expressão dele. É mais ou menos isso, né? Por isso que eu acho, sim, por isso que eu acho, eu particularmente, se essa questão não fosse feita, eu acho que o argumento que se você e a Eunice usaram o argumento que o Kardec vai usar na resposta dele. Ele vai dar esses dois argumentos para responder essa dúvida. Mas eu, particularmente, eu seguiria por esse caminho que eu acabei de falar. Porque aqui o indivíduo está atribuindo a justiça da expiação à lembrança da falta, quando não necessariamente tem a ver com isso. Porque a justiça da expiação está em recuperar-se do vício. Essa é a missão fundamental da expiação. Não é o indivíduo se lembrar de nada, é o indivíduo ter a nova oportunidade de acertar onde antes ele errou. É o indivíduo se provar em situação semelhante a que ele errou e acertar. Então, o grande objetivo, e está aí a justiça da expiação, é o indivíduo buscar a extinção do seu vício moral. E isso não é esquecido. O indivíduo pode analisar-se e perceber que ele ainda possui o vício moral, e a partir disso, perceber, né, as expiações que ele sofre na sua vida e entender a função que essa expiação está tendo. Porque se ele se vê impaciente, vê expiações que provocam a sua paciência, ele está percebendo que tem alguma relação entre isso, né? Então ele está ali e pode perceber que ele tem que desenvolver, né? As expiações estão motivando ele para esse caminho. Então, a expiação, de maneira alguma, ela tem a ver com o esquecimento ou a lembrança da falta que foi cometida. Ela tem a ver com o vício, porque ele é a principal fonte, ele é a causa das faltas anteriores. É a verdadeira fonte, a verdadeira causa. Então, tá aí a relação com a expiação. A expiação é para trabalhar na causa,
não na falta em si, na falta X, na falta Y, que o espírito cometeu em encarnações anteriores. Isso, se ele lembra ou não, pouco importa, né? E como a gente sabe, isso mais atrapalharia do que auxiliaria. Então, é importante com que ele consiga, através das expiações presentes, extinguir esse vício moral que ele ainda possui, e aí são inúmeros os vícios morais. Não sei se ficou claro, alguém tem alguma questão, alguém tem algum comentário? Ficou muito bom, Vitor, muito claro. A Lucélia até comentou aqui também. Ficou muito bom. A Lucélia colocou, muito interessante sua colocação, atacar a causa faz todo sentido. Para os amigos que não abriram o chat. Sim, mas é esse ponto, né? É uma questão muito interessante, a dúvida é muito pertinente, né? Aqui nesse sentido. Mas então, se ninguém tem mais nenhuma questão, acho que a gente pode continuar na leitura. Vamos lá. Durante a encarnação, não se pode conceber senão provas, porque, sejam quais forem os males e tribulações desta terra, é impossível considerá-los como podendo constituir uma expiação suficiente para faltas de qualquer gravidade. Pensa-se que um culpado entregue à justiça dos homens estaria bem punido se o condenassem a viver como o menos feliz de nós? Não exageremos, pois, a importância dos males desta terra para nos atribuirmos o mérito de havê-los suportado. A prova consiste mais na maneira pela qual os males foram suportados do que na sua intensidade, que, como a felicidade terrena, é sempre relativa para cada indivíduo. Os caracteres distintivos da expiação e da prova são que a primeira é sempre imposta, e sua causa deve ser conhecida por aquele que a sofre, ao passo que a segunda pode ser voluntária, isto é, escolhida pelo espírito, ou mesmo imposta por Deus na falta de escolha. Além disso, ela se concebe muito bem sem causa conhecida, pois não é necessariamente a consequência de faltas passadas. Numa palavra, a expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. Aí, vamos comentar aqui. Ele basicamente está concluindo, né, o argumento deles, colocando que a expiação ela tem que ser, para ser justa, ela tem que, o espírito que está sofrendo, ela tem que ter a lembrança da falta cometida, da causa da expiação, e a prova, ao contrário, a prova não tem necessidade disso, porque a prova ela vai ser algo para o futuro, né, como ele coloca. Porque ele sintetiza muito bem em uma frase a opinião que eles tinham, que é, a expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. Ele coloca uma coisa muito interessante aqui, nesse primeiro parágrafo que a gente leu, a prova consiste mais na maneira pela qual os males foram suportados do que na sua intensidade, que, como a felicidade terrena, é sempre relativa para cada indivíduo. O que ele está dizendo aqui é que a prova, ela não necessariamente tem a ver com a intensidade ou a gravidade que ela possui, mas sim como cada indivíduo vai suportá-la. Porque às vezes uma prova que pode ser muito pesada para um, não vai ser tão pesada para outro que já tem maior capacidade de suportá-la. Então a prova ela vai ter uma gravidade distinta para cada tipo de indivíduo, por mais que ela seja, olhando de fora, seja o mesmo nível de gravidade, mas cada um vai encarar de uma maneira, porque cada um vai estar mais ou menos preparado para suportá-la. É uma questão interessante que ele coloca aqui, que eu achei que é uma reflexão que ele faz, que acredito que ele esteja correto nessa reflexão. E aí ele tenta distinguir, né, e é que ele ainda está realizando a distinção da prova da expiação, ele coloca, né, que a expiação seria sempre imposta e a causa deve ser conhecida por aquele que a sofre, ao passo que a segunda, ou seja, a prova, ela pode ser voluntária ou imposta por Deus quando não há escolha, na falta de escolha, né? E a prova, ela pode ser concebida sem causa conhecida. Ou seja, não precisa ter uma causa conhecida, porque a prova é algo novo, né? Para provar o indivíduo não é uma expiação de uma falta cometida.
É assim que ele conclui. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Não? Então, acho que a gente pode continuar na leitura. Se alguém tiver alguma dúvida também, gente, podem ficar à vontade. Dona Honória, quer comentar? Eu li um livro que o espírito era uma rainha, né? Aí ele veio no homem. E ele queria só riqueza, riqueza, e judiava dos outros, e nada, ele achava que estava certo para ele, ele queria aquela ganância. Aí depois ele morreu, aí ficou sofrendo lá, pagando aquelas dívidas custosas. Aí ele deu a oportunidade de eu voltar no mundo, e ele ia cumprir a prova dele, ele ia viver bem, acho que eu não sei se eu não lembro se era 18, até 18 ou 20 anos, 25. Depois ele teve uma doença que ele ficou na cama. Ele era um filho muito amado pela mãe e o pai. Aí ele ficou na cama cumprindo aquela prova. Ele não mexia, ele não andava, ele não falava. Ele sentia tanta dor, mas dor que ele não aguentava de tanta dor e não podia reclamar, porque não tinha como falar nada, né? Aí foi até que ele desencarnou. Aí depois, quando ele voltou, já veio cumprindo a prova melhor, até que foi melhorando. Hoje ele já dita os livros, né? É que ele já é um que trabalha com os guias também, já. Aí eu acho que é desse jeito mesmo, né? Que você está explicando, né? Aí alguém compra a prova, né? E fica sofrendo, não é isso? Até recuperar, né? Que vai melhorando. Igual a gente, nós veio aqui, nós estamos pelejando para ver se melhora um pouquinho, né? Vamos ver a hora que eu tenho medo assim, de eu morrer e ir para um lugar que eu ficar sofrendo, sabe? Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer para um lugar que não é bom. É assim, né? Não, mas não precisa ter esse medo não, porque a gente sabe muito bem que o nosso estado de pós-vida, né, após a nossa morte, ele se dá justamente da forma que nós vivemos aqui no presente, né? Então, Congelou, Vitor. Vitor congelou. Acho que a internet dele deve estar oscilando. Dona Nora, a senhora não vai para lugar ruim, não. A senhora vai... Outro dia, como a Adelaide falou, você tem medo de morrer? Eu falei, não, mas eu tenho sim. Eu falei, eu tenho medo de morrer, depois eu ficar sofrendo no lugar ruim. Vamos ver se o Vitor... Acho que eu vou dar Vamos ver o que a gente faz, né, Marlene? Para a gente melhorar, né? Será que a gente consegue mandar mensagem? Manda uma mensagem para ele. Enquanto o Vitor entra ou não entra, se alguém quiser falar alguma coisa sobre o... Ele sai. Acho que... Estou tentando... Ele aqui, ó, ele voltou. Conseguiu. Voltou, né, Vitor? Voltei. Não sei se vocês responderam aí a dúvida da Dona Honória. Se alguém nós comentou. conversamos um pouco sobre isso. Dona Honória vai para o paraíso, Vitor Hugo. Então, não precisa ter preocupação não, gente. É só a gente viver uma vida aí tranquila, né? Buscando mais acertar do que errar. A gente vê pelas próprias comunicações dos espíritos, né? Espíritos em condições medianas, tal como muitos de nós, né? Que a gente se encontra ainda em condições medianas, né? A gente já acerta mais, né? Predominantemente do que erra aqui na nossa situação terrena. E eles desencarnam, sim, e se encontram em uma condição muito boa, são bem recebidos, porque eles cultivaram esse tipo de comportamento e recebem a recompensa disso após o seu desencarne. Então, se encontram numa boa condição espiritual. Isso não necessariamente porque são espíritos bons ou superiores, mas não, porque levaram uma boa vida, né? Então, se a gente fosse, né, se encontrar em uma má condição espiritual pelo fato de possuirmos vícios, a gente nunca teria se encontrado em uma boa condição espiritual, porque é claro que nós
possuímos vícios e possuiremos ainda por muito tempo até que consigamos extingui-los de todo, né, do nosso espírito. Então, isso se deve, né, o estado em que nós nos encontraremos após a nossa morte se deve ao tipo de vida que levamos, não à quantidade de virtudes ou vícios que possuímos. A gente pode ser e somos ainda pessoas viciosas, né, possuímos os nossos vícios morais, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, etc. No entanto, se nós combatermos esses vícios e tivermos uma vida honesta, né, perante Deus, e uma vida boa, bem vivida, tentando mais acertar do que errar, nós nos encontraremos numa boa condição, é claro. A gente precisa ter a vida perfeita, muito menos uma vida de total sacrifício de tudo, né, porque a gente não consegue ainda. Né? Aqueles que conseguem tentam e às vezes, né, conseguem sobressair. No entanto, a gente tem que se dedicar a isso, né? E leiam, né? A Dona Nora está participando com a gente no nosso estudo do Céu e Inferno, nas sextas-feiras. A gente percebe isso. Espíritos em condições medianas, até espíritos, né, que são neutros, nem bons nem maus, eles já desencarnam e se encontram muitas vezes em estados que a gente diria que são positivos, de fato, até pelo tipo de vida que levaram. Então a gente não precisa se preocupar com isso, não. A menos que nós estejamos levando uma vida muito viciosa, né? E aí a gente tem que correr atrás disso. Mas, ao contrário, a gente pode ficar tranquilo. João, pode falar. Você puxou o assunto do Céu e Inferno da sexta-feira, né? Eu estava realizando uma leitura, alguns dias atrás, agora dos espíritos das provações terrestres, né? É muito legal ver como que uma provação bem enfrentada, bem vivida, ela leva a um grande progresso, né? E também é muito bom notar que as existências são solidárias entre si, né? Principalmente nessa parte. É sempre bom relembrar. Às vezes a gente não sabe, né? Por que está passando por algo aqui. E a gente acaba, né, sabendo que, como Deus é misericordioso, a gente acaba levando em frente isso. Mas, chegando lá, tudo nos é esclarecido, né? É magnífico isso. É verdade, é o valor de uma prova bem vivida, bem vivenciada, né? Um sofrimento bem sofrido, como se diz, esse bem sofrer, né? São caracteres muito importantes na condição do espírito após a morte. Então, essa dedicação não é necessariamente nos tornarmos puramente virtuosos, o que não conseguiremos jamais em uma encarnação, mas é o esforço de buscar isso, a dedicação de buscar isso. São essas as recompensas, né? Deus recompensa pelo simples fato de querermos melhorar. Né? Imagina pela tentativa factual, ativa, né, nas ações de buscar ser melhor, isso conta muito para Deus. E Deus, claro, sabe todos os nossos mais íntimos pensamentos e sabe aquilo que é sincero e aquilo que não é, né? Então Deus leva tudo isso muito em conta. Mas é isso, Dona Nara, pode ficar tranquila, fala com o seu anjo da guarda aí, que eu tenho certeza que vai te receber muito bem na hora que for sua hora. Então, vamos continuar a leitura. O número de julho da Revista Espírita contém um artigo intitulado Expiação Terrena, que pareceria contrário à opinião emitida acima. Contudo, lendo atentamente, ver-se-á que a expiação verdadeira se deu na vida espírita e que a posição de Marx ocupou na sua última e que a ocupação que Marx ocupou na sua última encarnação realmente não é senão o gênero de provas que ele escolheu, ou que lhe foram impostas e das quais saiu vitorioso, mas que, durante toda essa encarnação, ignorando sua posição anterior, ele não poderia em nada aproveitar uma expiação sem objetivo. Talvez esta seja mais uma questão de palavras que de princípios. Com efeito, foi dito muitas vezes, não vos atenhais às palavras, vede o fundo do pensamento. Em todo caso, para nós que nos entendemos por meio de palavras, convém estarmos bem fixados no sentido que a elas ligamos, perdão. Aí agora a resposta, né?
Vamos comentar aqui, que ele finaliza aqui, e depois a gente começa na resposta, para a gente concluir a dúvida dele. E é interessante, né, porque ele não só dita ali no prelúdio dessa síntese que ele coloca, na apresentação, de que eles haviam, né, discutido e chegado a essas conclusões, a essa interpretação a partir de textos que se tinha no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, como ele também cita, né, nomeia um texto em específico que havia auxiliado com que eles chegassem nessa conclusão que eles apresentaram aqui para nós. E o que ele coloca aqui é um texto, né, eu particularmente não me lembro desse texto, não sei se o conheço, mas imagino que seja dessa edição, né, de 63, que ele coloca que é um artigo que chama Expiação Terrena, que pareceria contrário à opinião emitida acima, né, que seria a que ele apresenta de que o espírito, ele expiaria em vida, né, porque ele coloca: lendo-o atentamente, ver-se-á que a expiação verdadeira se deu na vida espírita, que é o argumento que eles apresentam, né, de que esse tal espírito, Max, ele teria expiado na vida espiritual e não na vida material. E aí ele está basicamente, né, embasando um dos textos que fizeram com que eles chegassem a essa conclusão. Ele está apresentando um texto que serviu de base aí, até para que Kardec possa, por exemplo, apresentar uma outra interpretação desse texto aí que ele citou. E aí ele conclui de uma maneira muito interessante: talvez esta seja mais uma questão de palavras que de princípios. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Talvez o que a gente está entendendo aqui seja um erro do termo. A gente está entendendo o termo de uma maneira quando deveria entendê-lo de outra. E aí ele até lembra uma coisa muito interessante que os espíritos insistentemente dizem para Kardec, enfim, para os espíritos ali da época, e até hoje dizem isso para nós. Com efeito, foi dito muitas vezes: não vos atenhais às palavras, vede o fundo do pensamento. E aí ele diz, né, que em todo caso é bom com que se entenda, é claro, o termo e o sentido que se liga a cada uma das palavras. E é claro, né, isso é muito importante. Quando os espíritos dizem isso, o que eles estão querendo dizer para que nós não nos atenhamos mais à palavra em si do que ao sentido, né? Não demos mais valor a um do que a outro. Mas é claro que é muito importante os termos serem bem esclarecidos, que nós entendamos o que se quer dizer por X, o que se quer dizer por Y e o que se quer dizer por Z. Então, que os termos tenham suas definições claras. Isso é muito importante, principalmente numa leitura de tal profundidade como é a leitura de uma obra espírita e a leitura das obras de Kardec, tão profundas e tão bem construídas. É muito importante com que se tenha clareza nos termos. É uma coisa que se preza também muito dentro da literatura, da filosofia, com que se entenda muito bem o que cada termo quer dizer, né? Um exemplo que eu costumo sempre dar, e que a gente vê de maneira até corrente dentro do movimento espírita, recorrente no movimento espírita, é quando se trata dos termos pena, punição, castigo. É muito comum quando se lê esses tipos de textos que tem esses termos, as pessoas tenham dúvidas do porquê Kardec e os espíritos usam esses termos, tendo em vista que esses termos, para nós, aqui, nesse momento em que nós nos encontramos, no nosso contexto, possuem significados predominantemente ligados ao catolicismo, né? O que se diz respeito à existência de um inferno, à existência de penas eternas. Então, quando nós, espíritas, não só de Franca, mas do Brasil, nós escutamos esses termos, né? Na nossa língua corrente, eles têm significados muito bem estabelecidos para nós. Quando a gente fala em punição, em castigo, a gente pensa em algo maldoso, né, muitas vezes. Então, a gente tem significados já atribuídos a esses termos. No entanto, Kardec e os espíritos utilizam eles de uma maneira bem clara e bem definida por eles dentro da obra. Então, esses termos, eles possuem os seus significados bem definidos no contexto de sua obra. Então, eles são bem esclarecidos, bem definidos pelos espíritos e por Kardec, e a gente tem que entender não da maneira que nós entendemos esses termos atualmente no século XXI, do contexto em que nós estamos, mas nós temos que entender da forma que o autor coloca e significa o termo. Né? E por isso é tão importante, e é por isso que, inclusive, eles estão fazendo essa questão e destacando isso, né, que pode ser, na verdade, uma confusão de termos. É muito importante isso, pessoal. Quando a gente vai ler a obra, por exemplo, de um filósofo,
vamos supor, a gente vai ler a obra de um filósofo da Idade Média, né? Vamos pegar um São Tomás de Aquino. Você vai ler a obra de Tomás de Aquino e quando ele usa um termo que a gente conhece no nosso dia a dia, por exemplo, o termo ideia, ou castigo até em si, a gente não vai entender ideia ou castigo da forma com que nós entendemos no século XXI, em Franca, São Paulo. Nós vamos buscar entender da forma com que Tomás de Aquino quis significar esse termo. Nós vamos adentrar em sua obra e buscar um entendimento que ele dá, do significado que ele dá para esse termo. Porque a obra é dele, então aquele termo tem que ter um significado para a obra, na obra, né? Então, por isso que dentro da filosofia, quando a gente vai falar de vários termos, eles vão ter significados diferentes para cada tipo de filósofo, porque cada um dá uma explicação para aquele termo, dá um significado para aquele termo. Então, não necessariamente eles serão sinônimos. E por isso, às vezes, gera uma estranheza, né, quando se lê esses termos que eu citei, como punição, pena, porque a gente coloca o significado que nós temos desses termos na obra, quando é o contrário. Nós temos que ler o termo e entender o que ele significa dentro da obra, pro autor. E aí sim vai fazer sentido para nós. Então, não tem nada de errado em esses termos existirem, nós podemos, inclusive, utilizá-los, porque o próprio Kardec utilizava eles, porque eles possuem um significado distinto quando nós estamos falando, né? Quando nós, espíritas, falamos de punições, de penas, a gente está falando do significado que Kardec deu para esses termos, e não, por exemplo, o significado que a igreja tem desses termos. Então, é muito importante, e é claro que ele coloca isso, e essa clareza de termos é muito importante para o entendimento de uma obra, porque se os termos não estão claros, é impossível com que haja entendimento, né? Esse, inclusive, é um dos princípios para que se haja uma discussão saudável, no caso, estou dizendo, né? Para que se haja um debate, porque se os termos não estiverem bem estabelecidos, jamais será compreendido ou jamais chegará a alguma conclusão, porque cada um vai ter um significado do termo, os dois vão estar discutindo, cada um entendendo o termo de uma maneira diferente, e aí não vai se chegar a conclusão nenhuma. Então é importante que se tenha a clareza dos termos, eles bem estabelecidos de princípio, para que se possa entender a obra na sua maneira mais completa e profunda. É muito importante isso que ele coloca, né? E claro, eles colocam isso de uma maneira, inclusive, de humildade, né? Ele já havia demonstrado humildade na apresentação, quando ele diz que é claro que eles acatariam aquilo que fosse mais verdadeiro, aquilo que fosse demonstrado mais razoável. E aqui ele coloca de novo, né, que, olha, pode ser que tenha sido só uma confusão de entendimento que nós tivemos aqui, e por isso que a gente está destacando aqui para você, no caso para Kardec, né? Então, muito interessante esses dois parágrafos. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma dúvida? Pode ser de outros parágrafos também, às vezes passou alguma coisa batida que alguém ficou com alguma dúvida. Pode colocar. Não. Deu uma travadinha, né? Vocês acham que a gente já começa na resposta? Ou vocês querem deixar para semana que vem? É longa a resposta? É bem longa. É maior do que essa apresentação. É uma resposta bem grande. A ideia é que responde com maestria. Eu tinha pensado em deixar para a próxima semana, até para não ficar desconexo, né? Para não começar aí, a gente ler um pouquinho só e já logo acabar, né? Oi, João? Também acho que é melhor deixar para semana que vem, né? Porque acho que a gente tratou de todas as minúcias da introdução. A semana que vem fica da resposta, até para ficar mais organizado para o nosso entendimento. Eu também penso que seja mais didático. Lembrando que não vai ser a semana que vem. Ah, é verdade. Vai ser dia 14. Você pode vir dia 14, Pinto? Acho que sim, Marleninha. Acho que sim, quarta-feira, né? Dia 14. Se você pudesse, seria ótimo, né? Acho que dá certo, sim. Ah, então tá. Mas qualquer coisa a gente se fala. Não, a gente se fala antes, mas acho que dá certo, sim. Isso. Muito bom, Vitor. Foi excelente. Então, Lá. perfeito. Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, né? Agora é a hora.